Escatologia em tempo de crise volta com o livro de Apocalipse. Nós seguimos com as trombetas. Estamos na sexta trombeta. A sexta trombeta é como o sexto selo também do livro de Apocalipse. Quer dizer, ela tem a trombeta como tal e acontecem então outros eventos. Na verdade, neste caso, nós teremos mais na frente, não agora, dois eventos que, além da sexta trombeta, definem este período, que seria o livro e as duas testemunhas. Mas vamos focar somente na trombeta como tal. Apocalipse 9, a partir do verso 13 até o verso 14, vamos fazer a leitura desse texto. Vai falar o seguinte: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esses procedentes dos quatro ângulos do altar de ouro, veja o seguinte, os quatro ângulos do altar, é o mesmo altar que recebe, então, as orações dos santos como incenso aromático no quinto selo e que são lançadas ao mundo. Então, quer dizer que o quinto selo, na verdade, ainda está se cumprindo nesse momento. Se você lembra, Apocalipse capítulo 6, versos 9 ao 11, quando a Bíblia fala, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E ali então, também no verso 8, fala também sobre isso, não? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações. E ali então tomou o incensário, encheu do fogo do altar, atirou na terra. Aqui o que nós vemos é justamente que Deus não é indiferente ao clamor do seu povo. Deus não é indiferente. Quando vemos no Êxodo, no capítulo 3, quando Deus chama Moisés, Deus fala nos versos 7 ao 9, disse ainda o Senhor, capítulo 3 de Êxodo, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus não é indiferente. Deus percebe o clamor dos seus filhos. Deus conhece as injustiças que seus filhos passam. Em Lucas 18, nos versos 7 ao 8, Jesus fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus sempre fará justiça. Muitas vezes parece que é demorada, mas na verdade, na justiça de Deus, no tempo de Deus, é o tempo da retribuição, é o tempo em que Deus dará a retribuição justamente a isso. Quando oramos, nós alinhamos nosso coração à vontade do Senhor. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, clamando por justiça, o justo juiz agirá sempre em favor dos seus filhos, porque ele é justo e fiel. Mas lembre, sempre alinhado à sua vontade. E ali vem o juízo de Deus descendo sobre a humanidade. Versos 14 ao 16 do capítulo 9 do Apocalipse. Apocalipse 9, 14 ao 16. Fala assim, então diz o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esse texto já li, mas é só para pegar o contexto. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem uma terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Escute o número. 20.000 vezes 10 milhares. Então, eu multiplicar 10 milhares por 20.000. Uma maneira de contar dos hebraicos é diferente da nossa, não é? Mas a ideia desse número, na verdade, é um número amplo, quase infinito. Mas, enfim, para Hernandes Dias Lopes, 4 representa o número do mundo. Isso faz sentido, não? Porque quando nós pensamos em 4, pensamos nos pontos cardeais, que são 4. E o mundo
e a humanidade se espalhou, esses 4 pontos cardeais. Os anjos, então, estavam atados junto ao Eufrates. O Eufrates, se você pega um mapa bíblico, não? O Eufrates é o rio que circulava perto da Babilônia, era um dos limites do Império Assírio. O Eufrates era a fronteira sul da crescente fértil do Oriente Médio, e Nínive estava lá, perto, na beira do Eufrates. O Eufrates, então, sempre esteve ligado aos inimigos de Israel, o mundo dos ímpios. Porém, neste caso, e veja como neste verso, não? Ele vai mostrar, no verso 15, para que matassem a terça parte dos homens. Aqui sim, então, os anjos vão atingir 1/3 dos homens. Se no selo anterior, no 5º selo, a morte fugiria das pessoas, aqui a humanidade seria atingida. Esses anjos, então, são demônios que agirão no dia e na hora marcada pelo soberano Senhor. Esses demônios desatarão toda a sua ira sobre a humanidade ímpia, os que não conhecem o Senhor, com um exército enorme. Esse exército enorme é aquele número, não 10 milhares, não, 20 mil vezes 10 milhares. Um número que vai mostrar, é um número amplo, é um número que não tem como ser quantificado, é um número arredondado para dizer, é um número, é uma multidão do exército de demônios. Essa humanidade, então, quem será perseguido? Então, aqueles que perseguiram e oprimiram a igreja. Anjos, então, que se levantam, anjos ímpios, atacando os ímpios, dando a justa retribuição pelas suas obras. Então, o juízo de Deus vai em aumento sobre o mundo que se perde no pecado. Verso 17 ao verso 19, vai mostrar, assim nesta visão contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. A imagem do cavalo, cavaleiros, mostra que um exército preparado para a batalha. Na terceira trombeta, muitos morreram, mas aqui será uma matança, uma carnificina. Porque lembra do capítulo 8, no verso 11, a terceira trombeta fala que o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Muitos homens morreram nesse selo. Aliás, na terceira trombeta, desculpe. Mas aqui é a terça parte da humanidade. Na quinta trombeta, o tormento não gerava morte. A terceira trombeta, então, alguns morreram. Na quinta trombeta, o tormento não acarretava morte. Mas aqui, então, começa a morte das pessoas. As pessoas começam a morrer. 1/3 da humanidade perecerá. A visão dos cavalos, cavaleiros, lembra dos gafanhotos. O selo anterior. Porém, neste caso, eles serão mortais. As armas desses cavalos na boca lembram as guerras, as batalhas. Fogo, fumaça, algo comum. O enxofre lembra da poluição e o mau cheiro produzido nas guerras. Eu passava, na minha cidade tinha um depósito de enxofre. O cheiro era horroroso, um cheiro terrível, que até hoje eu lembro, terrível. As caudas dos cavalos falam do tormento para os que sobrevivam. O tormento da serpente, o veneno do pecado sendo inoculado nas vidas. A serpente, como Satanás, agindo sorrateiramente, matando e destruindo tudo. Mas há uma limitação. É somente 1/3. Deus limita o agir do mal. Pela misericórdia do Senhor, ainda o mundo não foi consumido. Deus ainda permite que o homem tenha a chance de se arrepender. Porém, muitos não entendem isso. E o mundo, então, não se arrependerá pelo juízo de Deus. Nos versos 20 e 21, fala que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos,
nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Romanos 1, os versos 18 a 32, fala justamente das atitudes do ímpio perante o juízo de Deus e como Deus, então, olhando a atitude deles, vai permitir 3 vezes que o homem afunde ainda mais no seu pecado. Por causa da impiedade dos homens, por causa da dureza do coração. E um homem desejando pecar mais, Deus então abre as comportas do pecado. Deus abre então os limites, tira os limites que ele mesmo estabelece para o pecado, para que o homem então viva aquilo que ele quer. Viver no lamaçal do pecado, na vida pecaminosa, com ainda mais força. O que faz que as pessoas não se arrependam. No verso 24 fala que Deus entregou tais homens à imundícia. No verso 26 fala que Deus entregou a paixões infames. E no verso 28, no capítulo 1 de Romanos, fala que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, 3 vezes vemos como Deus os entrega a paixões ainda mais vergonhosas. Tudo por quê? Porque os corações dos homens se deliciam no pecado e na maldade, mesmo sendo conhecedores que o juízo de Deus virá sobre aqueles que o praticam. Isso está no verso 32. Eu vou ler o verso 32 do capítulo 1 de Romanos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então já pensou, não é somente praticar o pecado que Deus reprova, Deus também reprova se a nossa atitude é conivente com o pecado. Se nós aceitamos que as pessoas vivam na prática do pecado, nos tornamos tão culpados quanto aqueles que o praticam. O texto de Apocalipse então nos mostra que o juízo de Deus é uma advertência que os homens não desejam ouvir. Já falei sobre isso num vídeo desta série, quando eu falei sobre as reações das pessoas perante o juízo de Deus. Você pode acessar ali depois. Eu vou colocar o link aqui. O coração do homem sempre irá de mal a pior. E a salvação é somente um ato divino. Ninguém pode se salvar. O Espírito de Deus age com poder no coração para que este seja salvo. Por isso, meus queridos, é uma palavra de incentivo. Assim como nas pragas do Egito, nem toda praga atingirá o povo de Deus. Porém, as mortes pelas guerras muitas vezes atingem inocentes, justos e injustos. Mesmo assim, nós temos uma esperança muito maior do que os ímpios. O juízo de Deus virá sobre aqueles que não temem o Senhor. Judas, nos versos 14 e 15, cita o Enoque, quando fala o seguinte: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E voltando, é claro, a Judas, seguindo em Judas, aliás, nos versos 20 e 23, Judas fala então para a igreja: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Isto aqui deve nos incentivar a buscar mais a Deus, a nos aproximar mais dele, a orar com mais intensidade e aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amigo, a indiferença com relação ao pecado atrai o juízo de Deus contra as pessoas. Indiferença perante o juízo de Deus é condenação na certa. O melhor que podemos fazer é o que a Bíblia fala: arrependimento. Voltar a Deus. Buscar a Deus em arrependimento e fé. Parece uma mensagem manipuladora. Se você quer olhar dessa maneira, eu não ligo, na verdade. É o seu olhar. Eu não estou tentando manipular, estou tentando te advertir, que é muito diferente. O juízo de Deus virá. Virá sobre o ímpio e o pecador, sobre aquele que não se arrepende. O que é melhor? Aguardar a expectação do juízo de Deus e ver se realmente isso vai acontecer comigo,
no caso que eu quero viver nessa vida e que certamente acontecerá, ou eu quero então buscar a Deus com mais intensidade, permitir então que a vida de Deus venha no meu ser e eu possa me encontrar com Cristo? Eu iria pela segunda. Então, aliás, eu fiz a segunda. Eu entreguei meu coração a Jesus. Por quê? Porque eu entendo que fora dele não há esperança, nem há vida, muito pelo contrário, há juízo de Deus, há furor de Deus por toda a eternidade. Então, o melhor que nós podemos fazer é voltar a Deus em arrependimento e fé. Buscar em Deus não somente a saída, mais do que isso, encontrar em Deus a vida, porque Ele é a vida. Entregue seu coração a Jesus. Entregue sua vida a Cristo, ali onde você está. Feche seus olhos. Fale para Deus. Senhor, reconheço que eu sou um pecador e que a minha vida perante o Senhor não faz sentido nem valor, mas mesmo assim, Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e me dá a chance da vida eterna. Reconheço que sou um pecador e eu peço que o Senhor perdoe meus pecados e que me aceite como filho. Venha, Senhor, na minha vida, tomar meu ser e que eu possa ser um homem, uma mulher, de acordo com o teu coração. Me encaminha, Deus, através da tua palavra, buscar mais o Senhor para viver para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Se você fez essa oração, coloque na mensagem aqui para entrar em contato com você. Nós queremos entrar em contato com você. Apesar do tempo que nós estamos de pandemia e de isolamento social, nós podemos entrar em contato com você. Coloque seu número de telefone e entre em contato. Pode mandar uma mensagem privada também nas redes sociais, no Facebook, até mesmo no YouTube. Nós estaremos em contato com você. Meu irmão, fique firme. A graça de Deus é suficiente para nós. Que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise. Seguimos com mais de Apocalipse na próxima ocasião. Até então.